E está aí rolando os vídeos do meu irmão pastor Dudu Eduardo, sobre o que ele foi pregar na igreja Assembleia de Deus. E verdadeiramente a Assembleia de Deus, eu também passei anos também. E vou falar uma coisa para você. É a paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmão. Tanto pastores como membros. E já a igreja adventista do sétimo dia, olha nos meus olhos aqui, ó. Toma vergonha na cara de vocês e sauda os seus irmãos com a santa paz de Deus, com a graça e paz da paz de Deus Pai e da do nosso Senhor mais, tanto para pastores como para membros. Tome vergonha na cara de vocês. Uma decepção. Se quiser falar, pode falar o que quiser falar. E lembre que eu nem durmo. Acho que eu nem durmo por isso. Repito, toma vergonha na cara de vocês, sabe por quê? Porque isso é uma vergonha diante do Eterno. Uma igreja que tem o Evangelho eterno, que prega o Evangelho eterno, mas cadê os requisitos do amor para com o Evangelho eterno? Eu só digo uma coisa para vocês. O que fala a palavra do nosso Pai? Saudai-vos uns aos outros. Aquele que não responder, a paz torna para si. Saudai todos os homens. Com a santa paz de Deus. Parece que é uma vergonha saudar. Parece que é uma vergonha responder amém, irmão. Amém, irmã. Parece que é uma vergonha. Aí vem com esse negócio. Feliz sábado, irmão. Bom dia. Se vai no culto na quarta-feira, no domingo à noite. Boa noite, irmão. Boa noite, irmã. Aqui é uma passagem. Aqui é uma preparação para a eternidade. As mentes têm que sair daqui transformadas. Desperta vocês que dormem. Que saudação linda da congregação que está no Brasil. E a todos meus irmãos, sinto saudade dos meus irmãos. Eu vou congregar na congregação que está no Brasil. Eu ainda congrego ainda. Eu vou visitar meus irmãos. Não com frequência, devido ao tempo, negócio e por aí vai. Eu amo meus irmãos da congregação que está no Brasil. Irmãos da Assembleia de Deus. Vai botando mais igreja por aí afora, que eu não vou ficar nem falando, que eu já falei uma parte no vídeo por aí. Quer que eu diga uma coisa? Só na igreja adventista do sétimo dia que eu vejo isso, dos irmãos não querer saudar os outros, nem sequer com a santa paz de Deus. Nem sequer chama os irmãos de irmãos, chama de amigo. Meu amigo, minha amiga, mas toma vergonha na cara de vocês. Pode encher de comentário que eu não estou nem aí para isso. Até parece que eu durmo com isso, que eu agrado o homem. Ai, que eu não sei o que, isso, aquilo, outro, não sei o que. Estou aqui para agradar o meu pai. É mais antes eu falar para você que isso é uma vergonha diante do meu pai, do que falar para você permanecer nessa pouca vergonha por aí afora. De não querer saudar, pastor, não saudar os membros da igreja, não saudar os irmãos da igreja, irmãos da igreja, não saudar os irmãos da igreja. E quando nós vamos para o último livro da Bíblia, no último capítulo, no último versículo, o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Revelation chapter 22, verse 21. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Na tua Bíblia pode estar assim, ó. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.
Vamos para casa. Vamos para casa. Eu estou cansado de falar. Aqui é uma preparação para a eternidade. E lembra, pastores, eu mando criar vergonha na cara mesmo. Se eu saudar, a paz de Deus, meu irmão, a paz de Deus, graça e paz, meu Senhor. Vem cá, irmão, você não está ouvindo eu falar com você, não? Está vendo eu te saudar, não? Não está vendo, não? Eu te saudar, não? Com a paz de Deus, com a santa paz de Deus, com a graça e paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vergonha por aí afora, até para fora do Brasil, por onde tem andado por aí afora. Vamos lá, continuando, para a honra e glória do nosso Pai. É de chatear mesmo, meus irmãos, de chatear mesmo. Aqui, ó. Verso 3 aqui, ó. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, continuando aqui, ó, verso 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. Aqui, ó. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Agora vamos pegar aqui integral aqui, ó. Vamos lá, vamos continuando. Isso aqui foi um evangelho, essa saudação aqui foi do evangelho novo ou foi do evangelho velho? Velho. Vamos lá aqui, ó. Vamos ler agora integral aqui, ó. Verso 6 aqui, ó. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho que nós pregamos, não é outro, é o mesmo, de antigamente. Aqui, ó. Senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Aqui, ó. Assim como já dissermos, e agora eu repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Sabe por quê que seja anátema? Todo evangelho que é distorcido, não precisa nós guardar mandamento, não precisa nós guardar lei, não precisa nós nos abster de alimentos impuros, porque Cristo purificou todos os alimentos. Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos e por aí, jogando o evangelho eterno por terra e vivendo o evangelho falso, que é o quê? Anátema. Sabe por que anátema? Porque não é o evangelho eterno, o evangelho que contém os 10 mandamentos do nosso Pai, a lei moral do nosso Pai, inclusive a guarda do Santo Sábado, que é eterna. E aqui, ó, vamos lá, ó. Continuando. Aqui, ó. O evangelho que Paulo recebeu e pregou, que meu irmão Paulo recebeu e pregou. Aqui, ó, vamos lá, ó. Aqui, ó. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Vamos lá, aqui, ó. Ou procuro agradar a homens? Porque ele sabe que não pode agradar a homens. É que nem eu não posso agradar a homens. Portanto, a você que é um pastor adventista, membros da igreja adventista, repito, toma vergonha na cara de vocês e salve os irmãos uns aos outros com a santa paz de Deus, ou com a graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Pai e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos o evangelho eterno e fazendo uma vergonha para o eterno, sem amor, sem saudação uns para com os outros, não da minha parte, porque eu sou todo mundo, com a graça e paz da paz de Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz de Deus, irmãos,
A paz do Senhor, irmãos. E por aí vai. Aqui, ó. Vamos lá. Ó. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Por isso que eu não agrado a homem, eu não estou nem eu, nem durmo. Quando manda as pedradas para cima de mim, eu nem durmo. Eu fico assim, ai meu Pai do céu, o que é que eu estou fazendo que eu não estou conseguindo dormir, Senhor? Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, do The Great On Preachão, Senhor. Eu nem durmo com isso. Com as pedradas que eu recebo por aí afora. Eu tenho tanto medo de ser cancelado que eu também nem durmo. Atos capítulo 5, verso 29. Então meu irmão Cefas e os demais apóstolos, meus irmãos, afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu nunca preguei para agradar o homem. E nunca vou pregar para agradar o homem. Se evangelho pregado com cheio de mimimi convertesse alguém, o mundo inteiro estava convertido. O mundo inteiro. O mundo inteiro estava convertido. Aí eu tenho que ter tato, irmão. Eu tenho que ter tato para falar, porque senão vai escandalizar a igreja, vai escandalizar as ovelhas. Aí, que palavra que eu vou usar para me falar isso aqui, para me explicar isso aqui? Por que o The Great On Preachão leva na tora? Sabe por quê? Porque eu sei que a ovelha que é ovelha, elas estão caindo num precipício. Quando ela ouve a voz da correção, ela volta para trás. Se ela verdadeiramente for ovelha e querer estar com o nosso eterno na eternidade para todo século, ela para, ergue os olhos para o céu, ouvidos para trás e ouve. Sabe por quê? João, capítulo 10, verso 16 e verso 27. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Sabe por que seguem? Porque não são ovelhas falsas também. Eu, ninitaço, buchudaço, ninitão, buchudão. Eu nunca, quando eu fui falar de Cristo, eu nunca fiquei nesse negocinho, com essa coisinha de não me toque. Se eu olho para mim mesmo no espelho, falo assim, se tu se perder, o culpado é você. Se você se perder, o culpado é você. Você acha, eu não quero me perder, eu falo isso para mim, eu vou querer que você se perca? Desperta tu que dormes. Por falta de um grito, se perde um grande rebanho. Essa é a verdade. Não por falar a verdade. Porque nada mais pode com a verdade senão a verdade. Vamos lá, continuando. Vamos lá, aqui, ó. Verso 11. Aqui, ó. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Vamos lá, continuando. Verso 12. Aqui, ó. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem. Eu também não aprendi de homem. Aprendi da Bíblia. Com o poder do Espírito Santo que habita em mim. Você acha que eu vou ter medo de falar para você? Se você viver na prática do pecado, você só vai ser assadão com o diabo? Você acha que eu vou ter medo? Você acha? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso aqui não é terror. O Evangelho eterno não é terror. O Evangelho eterno é despertador. O Evangelho eterno é amor. Aqui, ó, vamos lá. De homem algum. Aqui, ó. Mas mediante revelação de Jesus Cristo. Vamos lá, continuando aqui, ó. Verso 13. Porque ouvistes qual foi
o meu proceder outrora. Aqui, ó, vamos lá. Ó. No judaísmo, ó, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Sabe o que significa isso aqui? Acabava. Lembra que o meu irmão Paulo, quando usava o seu sobrenome de Saulo, Atos capítulo 9, verso 1 ao 2, grava bem. Atos capítulo 9, verso 1 ao 2. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Para quê? Para matar mesmo, igual ele matou meu irmão Estevão. E aí? Vamos lá, continuando. Aqui, ó. E na minha nação, ó, quanto ao judaísmo, avantajava-me e muitos da minha cidade, aqui, ó, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Aqui, ó. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Quem separou? O próprio Deus. Deixa a Bíblia falar. Aqui, ó. E me chamou pela sua graça. Aprouve revelar seu filho em mim. Na tua Bíblia pode falar do ventre da sua mãe, na tua Bíblia. Vamos lá, ó. Para que eu o pregasse entre os gentios. Aqui, ó. Sem detença. Não consultei carne e sangue. Vamos lá, ó. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Vamos lá, continuando aqui, ó, continuando, vamos lá, ó, verso 18. Aqui, meus irmãos, aqui, ó, voltando aqui, ó, só para me dar aqui, ó, na tua Bíblia, no verso 15, Gálatas capítulo 1, verso 15, vai falar assim, ó, me separou do ventre de minha mãe, me escolheu do ventre de minha mãe, porque aqui fala assim, ó, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, ou seja, aqui, mas na tua tradução vai estar assim, ó, no ventre de minha mãe, no ventre de minha mãe. E me chamou pela sua graça, aprove. Vamos lá. Aqui, ó, verso 18, vamos lá. Ó. Aqui, ó. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, ou seja, com Pedro. Vamos lá. Ó. E permaneci com ele 15 dias. Aqui, ó. E não vi outro 2 apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor, o irmão de quem? De Jesus. Vamos lá. Ó. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia.
Aqui, ó. E não era conhecedor de vista das igrejas da Judéia. Mas por quê? Porque perseguia os irmãos. Deixa a Bíblia falar. Vamos lá, ó. Que estavam em Cristo. Aqui, ó. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Aqui, ó. E glorificavam a Deus a meu respeito. Quando nós pegamos Atos capítulo 1, verso 1 ao 24, nós nos deparamos com o quê? Nos deparamos com o quê? Com o Evangelho eterno. Qual é o Evangelho eterno? O mesmo que era pregado de Gênesis. O mesmo que era pregado de Gênesis. Até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a Trindade, ela é de eternidade a eternidade. E quando o nosso pai, Noé, foi chamado de justo, não foi por acaso. E nós vamos ver o que a Bíblia fala para mim e para você. Quando o nosso pai Noé foi chamado de justo, quando o nosso pai Abraão foi chamado de justo, quando o nosso irmão José foi chamado de justo lá no Egito, não foi por acaso, sabe por quê? Porque eles observavam os preceitos, os mandamentos do nosso eterno. Por quê? Porque é eterno. É eterno, são eternos. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? Vamos aqui, ó. É esse mesmo evangelho que nós prega mundo fora. Aqui, ó. Gênesis capítulo 6, versos 5 ao 12. Vamos lá, ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Vamos lá, continuando. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Se você pegar no original, não é isso aqui que a Bíblia está falando. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, e filho de homem para que se arrependa. Entendeu? Que não é se arrependeu, não. Uma tristeza, se você pegar no original. Não tem nada a ver com o negócio de Deus se arrependeu, não. Vamos lá, ó. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Aqui, ó. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E lembra que tem muitos que falam, não houve justo sobre a face da terra, não há justo sobre a face da terra. E vê os nossos vídeos aí, tem vídeo no canal falando sobre isso. Existe justo, procura no canal aí, nos canais aí, tá em todas as redes sociais. Existe justo, existiu justo, existirá justo na terra até Cristo voltar. Aqui, ó. Aí, ó. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aqui, ó. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. É o que nós estamos vendo hoje. Cristo está voltando, o nosso Eterno está enviando o seu Filho para vir nos buscar. Desperta, desperta. Aí, ó. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. E hoje, se nós vermos por aí afora, o que está dando por aí afora? Em todo o globo terrestre, a maldade, a prostituição, a lascívia, botando tudo num pacote só. Porque, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, Mateus capítulo 44, verso 37 ao 39, assim como foi nos dias de Noé,
Muitos bebiam, comiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e não perceberam e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? E o que mais ainda? Porque aqui, porque o quê? Porque aqui em Gênesis capítulo 7, verso 1, fala o quê? Fala a mesma coisa que Noé foi o quê? Noé, o nosso pai Noé foi justo. O que fala aqui, ó? Gênesis capítulo 7, verso 1 aqui, ó. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração.